Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pois é, estamos passando de novo, mais uma vez, com mais uma palavra de Deus ao seu coração. Espero que esteja tudo bem com você, espero que esteja tudo bem com a sua família. E se não estiver, nós vamos orar para ficar. Pedir ao Papai do Céu que nos ajude, que nos abençoe e que as coisas se encaixem, que tudo dê certo para a glória de Deus. Hoje nós vamos meditar em Lucas no capítulo 16, no verso 24 ao 31. É uma parábola, é uma passagem que Jesus está contando. E essa passagem bíblica nos chama muita atenção, porque relata a história de dois homens. Um bem-sucedido financeiramente, rico, que tinha de tudo, e de um certo mendigo chamado Lázaro que ficava na porta do rio. Pois é, e o episódio que menos a gente espera que aconteça, aconteceu para os dois. Ambos morreram. E a Bíblia diz que um foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, ao paraíso de Deus, e o outro desceu ao abismo. E uma cena vai acontecer nessa história. O rico olha e vê Lázaro sendo cuidado, vê Lázaro se regozijar no paraíso de Deus, e ele no lugar de tormento. E ele começa a clamar ao pai Abraão e dizer: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e molhe a minha língua, porque aqui o negócio não está fácil. E Abraão diz: certamente os que estão aqui não podem passar para aí, e os que estão aí não podem passar para cá. Há uma diferença aí muito grande, há um abismo que faz separação. Então não tem como. E aquele moço vai continuar o seu clamor. Ele vai rogar pela sua família, ele vai rogar pelos seus pais, ele vai rogar pelos seus irmãos. Mas o que nos deixa entender o texto é que toda aquele clamor, aquela petição foi feita tarde demais, porque não havia mais jeito, não havia mais solução. Abraão vai dizer para ele: os teus irmãos e o teu pai tem lá Abraão e os profetas. Se eles não creem naqueles que estão vivos, certamente eles não vão crer naqueles que saírem, que se levantarem dos mortos. Então, eles devam aproveitar a oportunidade deles, a vida deles lá com os que estão vivos. Ou seja, a oração daquele homem foi descartada. Mas pastor, só porque ele era rico, ele foi para o abismo, e Lázaro era mendigo, foi para o céu? É por isso? Não, de maneira nenhuma. Foi a forma que eles viveram, a maneira que eles se conduziram diante de Deus. Não importa a condição financeira, social, a cor, a raça, não importa diante de Deus isso. O importante é como eu vou me conduzir, me comportar. Se eu sou rico ou se eu sou pobre, se eu sou branco, se eu sou negro, amarelo, pardo, outra qualquer cor, isso não importa. Diante de Deus é o meu coração, é as minhas atitudes que valem. E a atitude daquele homem rico foi reprovada, porque ele teve a oportunidade de fazer o bem e não o fez. Ele teve a oportunidade de ser generoso, ele teve a oportunidade de servir a Deus e não o fez. Quantas pessoas têm esta oportunidade de servir a Deus e não o fazem? Meus irmãos, que esta palavra sirva de alerta para nós, para que nós possamos ter o cuidado de servir ao Senhor com as nossas ações, com as nossas atitudes, para que não sejamos reprovados no dia do Senhor. Não importa a minha situação financeira, se eu tenho ou eu deixo de ter, o importante é que eu devo amar o meu próximo. Aquele rico tinha a sua condição financeira, mas não tinha o amor pelo seu companheiro que estava mendigando a sua porta. Aquele homem tinha o status social, a condição financeira, mas não tinha generosidade, não tinha o cuidado com o seu próximo, não tinha o cuidado com uma pessoa que estava necessitada. Já Lázaro, mesmo necessitado financeiramente, ele sabia que existia um Deus, ele amava
ao Deus dos céus, embora ele estivesse naquela situação difícil. Mas a situação do momento não pode definir a minha adoração a Deus. Porque eu não estou bem, eu não vou adorar. Porque eu estou passando alguma necessidade, eu não vou servir. Não, independentemente de como eu esteja, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus com todo o meu entendimento, amar ao Senhor com toda a minha força, para que eu não seja reprovado igual aquele homem que tinha toda a oportunidade de fazer algo bom e não fez. Que nós possamos, meus queridos, fazer o diferencial, que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos amar as pessoas, que nós possamos cuidar do nosso próximo quando ele precisar de nós, que nós possamos acumular nos céus boas ações, que nós possamos guardar lá o nosso tesouro, que nós não venhamos deixar para clamar a Deus tarde demais como este homem. Este homem esperou morrer e sentir o gosto amargo do que é o abismo eterno, na linguagem popular, o inferno, para que ele reconhecesse que precisava, para que ele reconhecesse que podia ser diferente. Reconhecer tarde demais não adianta, eu tenho que reconhecer enquanto é tempo, eu tenho que reconhecer hoje, eu tenho que reconhecer agora que eu preciso do Senhor, que eu preciso ser diferente, que eu preciso mudar as minhas ações, que eu preciso ter atitudes diferentes. Eu preciso mudar, você precisa, nós precisamos, dia após dia, tomar a decisão na hora certa. A importância da decisão hoje, a importância da decisão agora, nos ajudará do outro lado. Então, meus queridos, esta é a palavra de hoje. Dá uma meditada lá, eu já falei, torno a falar, esses vídeos é um incentivo para que você possa ler a palavra, para que você possa meditar, vai lá, dá uma meditada no que está escrito, dá uma meditada lá no texto, no livro que foi citado, né? O Lucas capítulo 16, verso 24 ao 31, lê lá, confere o que eu falo aqui, vai lá, dá uma analisada e veja como é verdade o que eu estou falando, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família e lembre-se, tome a decisão na hora certa. Compartilhe esse vídeo, não esquece de dar aquele joinha, de comentar, de compartilhar, de divulgar esta palavra adiante. Deus abençoe você e até uma próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Que Deus abençoe a todos e até lá, se Deus quiser.